Fala, Davis! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula e hoje falaremos sobre closures, ok? Closure é nada mais nada menos do que no caso seria quais elementos uma função pega de outros escopos, ok? Então ela anda muito junto ali com o que a gente falou sobre escopo léxico, ok? É basicamente os dados que ela está coletando de outros escopos. Para fazer essa aula aqui, cara, eu vou estar utilizando um arquivo HTML já aplicado no Ethereum. É a mesma estrutura que eu fiz em algumas das aulas passadas, se não me engano, quando eu estava falando aqui de return, a gente usou a mesma coisa, ok? Mas, para aqueles que não viram a aula, é muito simples, ok? No mesmo local que está o nosso arquivo de JavaScript, nós vamos clicar aqui em New File, vamos clicar em index.html, okay? Aqui nós vamos pôr uma exclamação e vamos dar Enter. Ele já vai criar essa estrutura aqui. Aqui no title a gente pode mudar o nome da nossa página, que eu vou chamar, desculpa, que eu vou chamar de closures. É difícil falar isso. Não. E aqui nós vamos pôr script, script 2.src. Aqui entre as aspas, nós vamos pôr ponto, barra, e vamos pegar o nosso arquivo JavaScript, ok? Para rodar ele, basta a gente vir aqui no arquivo HTML, botão direito, Open with Live Server. Lembrando que esse Live Server é uma extensão. Você vem aqui, pesquisa Live Server e instala. Já falei isso aqui algumas vezes aqui dentro do curso, não vou ficar batendo muito sobre como fazer, ok? Eu só vou avisando e vocês podem ir já preparando isso aqui para fazer. Vamos já estar abrindo ela aqui por enquanto, só para aqui. Mexendo aqui nos closures, para conseguir mostrar elas, eu vou fazer uma função, vou chamar de func mesmo, ok? Aquele nome padrão. E vai ter um nome que eu vou chamar de João, que também já virou padrão quase. O retorno dela, ela vai estar retornando uma função anônima, ok? E é basicamente uma função que não tem um nome. E aqui dentro dessa função ela vai estar retornando o nome, ok? Executando essa função, basicamente quando a gente executa, ele vem logo para o return. Como nesse return tem uma outra função, ele entra dentro dela, e como a gente continua executando, como a gente ainda está executando, ele vem no return e busca essa variável nome. Como não tem um nome no escopo dele, ele vai buscar no escopo pai dele, que é essa função por completo. Como a gente tem um nome aqui, isso significa que ele vai pegar esse nome, ok? Isso a gente está cansado de ver, que a gente já viu muito nas nossas aulas sobre escopos, ok? Eu retornei, mas eu não dei um conto.log aqui. Aqui, ó. Basicamente, nós temos aqui func anonymous, basicamente mostra que é uma função anônima, ok? Porque é o que realmente está sendo retornado aqui. Para a gente conseguir mostrar ela aqui no terminal, não é o foco da aula, mas só para mostrar para vocês. A gente teria, por exemplo, que passar nome como um parâmetro, ok? E vir aqui e colocar nome como João. Como João. Aí eu acho que assim ele consegue. Não, ainda não. Mas ok. Essa estrutura aqui para a aula de hoje tá perfeita, ok? Só que, lembra quando a gente está falando de funções? Quando a gente pega, por exemplo, uma função e põe um ponto, a gente consegue acessar várias outras coisas dela, várias outras. Seriam funções que estão dentro dela. Basicamente é a mesma coisa de eu querer acessar essa função quando eu chamo essa. Uma dessas aqui é o log, que a gente viu durante todo o curso, mas o outro é o dir, ok? E aqui dentro do dir, ele funciona é a mesma coisa do que o log. No terminal, no caso, né? No terminal não vai ter nenhuma diferença. Agora, se a gente for abrir o site aqui no Live Server, como eu mostrei, aqui sim vai estar fazendo diferença. Se a gente vir aqui inspecionar também, lembrando aqui, ó,
Você pode estar vendo tanto Ctrl Shift C, que abre, quanto botão direito e vem aqui, ó, inspecionar elemento. Aqui na aba console, está aqui. Esse daqui é o console.dir. Se a gente vir aqui, por exemplo, para comparar e der um console.log, a mesmo conteúdo que a gente chama aqui de DevTool, ok? Dentro do terminal, eu mostraria aquele function anonymous. Como a gente está no DevTool, ele mostra literalmente o que está sendo escrito na minha... Está sendo escrito ali no nosso return. Agora, no console.dir, nós temos acesso a outras propriedades. Por exemplo, length, que seria o tamanho que do que está sendo retornado, mas o que não importa aqui, ó, nós temos aqui a function location, basicamente mostra onde que essa função está sendo retornada, né? Ele abre aqui a aba de source e nos mostra aqui. Nós temos o prototype. Prototype são várias propriedades que ele pode ter. A gente vai ver bastante prototype em um dos módulos. Mas aqui em scopes, nós temos os escopos que ele está pegando. Por exemplo, aqui no escopo global, é basicamente tudo que ele tem direito. Tudo isso daqui, ele tem acesso. Ok? Aqui que eu não dei um const, né? Mil desculpas. Const. Foi erro meu mesmo. Ok, no console.log continua a mesma coisa, mas aqui no nome, no console.dir, nós temos, além do global, que é tudo que ele tem acesso, o closure, que é quais são as variáveis que ele está pegando de outros escopos. Não entenda variável apenas como isso, entenda isso aqui como dado, ok? Quais dados ele está pegando de outros escopos. Por exemplo, aqui, outro escopo que ele está pegando, por exemplo, é o nome, ok? Então, o escopo, então aqui no Clojure, nós vamos ter nome igual a João, que é coisas que ele está pegando, ok? Ainda tem uma outra opção de escopo, que aconteceria, por exemplo, se eu tivesse uma outra função dentro aqui do meu componente Py, que seria o script, além de closure e global teria o script, que estão realmente mostrando tudo que dá para nós tentarmos acessar a partir do nosso componente Py. O componente que eu falo é a função em si. Mas sobre closures, é isso. Qualquer dúvida, é só falar. Falou!